Olá! Hoje eu quero conversar com você baseado num filme, A Lista da Minha Vida. Então eu já quero deixar aqui alerta de spoiler. Se você ainda não viu esse filme, vai lá assistir esse filme que vai valer a pena. Mas depois volta aqui para a gente conversar nesse vídeo, porque a gente vai refletir nesse vídeo e eu acredito que vai ampliar a sua percepção, a sua compreensão desse filme a partir desse ponto de vista, a partir dessa temática que a gente quer abordar aqui. E se você não tem questões com spoiler, em saber alguns trechos do filme, isso não te faz perder a curiosidade, fique por aqui, a gente vai poder falar um pouco mais desse filme e entender algumas situações que eu acho que vai também fazer você ver esse filme com outra lente. Então, fique por aqui que a gente vai conversar um pouquinho. O filme ele vai falar sobre uma jovem, a Alex. A Alex, aparentemente, ela tá vivendo a vida dela. Fez faculdade, ela está trabalhando, ela está namorando, ela tem vários amigos. Então, aparentemente, a vida dela está seguindo o normal. Um olhar distante, vai falar que está tudo ok com a vida dela. Mas o filme vai mostrando algumas questões e logo de início mostra uma conversa dela com a mãe sinalizando alguma coisa nesse sentido. Alex, eu tô achando que você tá meio perdida, eu tô achando que você caiu num buraco e não tá conseguindo sair dele. E ela racionaliza, ela justifica, ela fala: eu tô namorando, tô com um namorado novo, eu estou trabalhando e eu gosto do que eu estou fazendo. E ela traz uma frase que é interessante. Na conversa com a mãe, ela fala: talvez seja a sina da minha geração, abaixar um pouco as expectativas. Então ela justifica e a mãe fala: então tá, se você tá pensando assim, ok. Né? Mas a mãe conhece ela. A mãe sabe que não é bem assim, ela tá distante do potencial dela, dos sonhos dela. Então a mãe fica com aquilo, né? E o filme vai seguindo, a mãe falece e a mãe encontra uma carta que ela fez aos 13 anos de idade, que tem uma lista de desejos, a lista da vida, a lista de coisas que ela queria fazer. E a partir dessa carta, a mãe grava alguns vídeos para ela, convidando ela a realizar essa lista de desejos da vida. Né? A mãe encontra um jeito de reconectar ela com quem ela de fato é, com os desejos dela lá de trás, mas que a mãe percebe que os desejos dela não foi amadurecendo com ela, fazendo o que ela fazia era diferente. Ela estava seguindo um fluxo da vida, mas que não tinha a ver com novos sonhos que ela tinha colocado no lugar daqueles lá de trás. Ela seguiu por um caminho e a mãe entendeu que era um caminho substituto para não lidar com questões que ela tinha. Porque o que o filme vai mostrando a seguir? Ela entendia, ela acreditava que o pai não gostava dela. Eles tinham muitos conflitos, tinham uma relação um pouco difícil e para ela ficou que ele não gostava tanto dela, gostava dos irmãos. Então isso fala de um sentimento de rejeição. Mesmo que isso não é a intenção do outro, a leitura que ela fez da relação que ela estabelecia com o pai era de que ele não gostava tanto dela. E eu quero chamar a atenção para essas feridas que vão sendo construídas, né, na dinâmica da nossa vida. Não é algo extraordinário que aconteceu, mas na dinâmica da vida vai nos fazendo nos ver de uma outra forma. Não nos ver como aceita, mas nos ver com alguém não gosta de mim, talvez eu não seja tão interessante assim, talvez eu não seja tão boa assim.
porque foi isso que ela foi construindo dentro dela, né? Lá no finalzinho do filme, o namorado novo dela vai falar: parece que você sempre precisa provar algo para alguém, é como se você sempre estivesse errada, né? Ela pedia desculpa porque chegou atrasada e ele fala: não, você não está atrasada, eu que cheguei cedo, né? Ela se sentia um pouco ali errada, né? Perdida, sempre tendo que se desculpar, sempre achando que estava fora ali do contexto, estava todo mundo grávida e ela não estava. Ela se achava assim, ela se percebia nesse lugar, né? E é interessante essa sutileza, porque não foi algo que paralisou totalmente a vida dela, ela seguiu a vida dela, né? Ela encontrou um jeito ali de seguir, mas ela estava seguindo a vida dela distante dos sonhos dela. Então, esse primeiro ponto, né? Essa primeira leitura aqui, essa primeira reflexão que eu quero fazer dentro da minha percepção da relação com o pai dela, o que foi construído ali a partir dos conflitos que eles tinham, das diferenças, né, esse sentimento ali de rejeição. Um outro ponto era o namorado dela, né, que ele tinha uma postura um tanto mais infantilizada, um pouco desconectado ali das responsabilidades da vida adulta, e as pessoas que conheciam a Alex entendiam que ele não tinha muito a ver com ela, né? Com quem ela era, com o que ela pensava da vida, mas ela estava ali seguindo a vida dela, e era como se ele é aquela pessoa que aparentemente ficaria ali, né, acomodado na relação, apesar dele ter coisas que ela não gostava. Ela queria construir família, ela queria ter filho, e ele não queria isso, mas topava ir seguindo a vida. A gente fica aqui, você gerencia a minha empresa e vamos vivendo, vamos tocando a vida. Então era alguém que dificilmente dispensaria ela. Então era um lugar ali que tinha uma certa, trazia para ela uma certa segurança desse lugar de não ser rejeitada novamente, né? Apesar dela perder muitas coisas na relação, mas trazia para ela essa segurança de não ser rejeitada, de não terminar uma relação, de não perder algo, né, além. E tinha a questão ali do emprego dela, né? Ela estava trabalhando na empresa da mãe, apesar dela fazer isso muito bem, desempenhar muito bem o trabalho ali na empresa da mãe. Ela foi para a empresa da mãe depois dela ser demitida de um emprego que tinha a ver com a profissão dela, do emprego pelo qual ela estudou, que ela tinha desejo de ser uma boa professora, de transformar a vida de outras pessoas. Então ela foi demitida de uma forma muito ruim desse lugar, e aí ela vai trabalhar com a mãe. E isso fala dela, dessa busca por um lugar de segurança, né? Aqui na empresa da minha mãe eu não vou passar por isso novamente. Eu não vou ser demitida, e desse lugar que a dor da rejeição, essa ferida, ela vai fazendo a gente se mover na vida para não sentir essas dores novamente. Porque quando vem novamente essa demissão e ela pensa: mas alguém não gosta do meu trabalho, do jeito como eu faço as coisas, isso tem um peso, né? Olhando ali, né, as situações de forma isolada, não aparece isso, mas fazendo esse link a partir dessa leitura, isso tem um peso. E esse peso fez ela mudar a vida dela, seguir por um outro caminho diferente dos sonhos dela. E isso é muito importante da gente perceber, da gente olhar o peso que tem as feridas da rejeição e as outras feridas, outras situações que a gente vivencia, porque sutilmente ele vai mudando, faz a gente mudar a rota da nossa vida e caminhar para lugares que muitas das vezes a gente vai estar ali fazendo bem, né? Ela era jovem, tinha cheia de energia, então ela na empresa da mãe ela era muito capaz, mas não era o que ela queria. E no primeiro momento tá ok, ela vai dar conta, mas o tempo vai passando e ela tá
ficaria ali a vida toda num lugar que não faz sentido, que não era o lugar dos sonhos dela. E isso lá na frente pesa porque não faz sentido, e aí é quando vem a ansiedade, a desconexão, e aí vem também a depressão. Minha vida não faz sentido, eu tô aqui, mas não era isso que eu queria ter feito da minha vida, né? Então lá na frente, quando vem as reflexões e a gente vai buscando, né, tá conectado, fazendo algo que faz sentido, ela não estava fazendo isso. E é importante se dar conta da sutileza das situações, né? Quanto que a gente está na vida, não vivendo a nossa vida, mas buscando fugir das rejeições, fugir do julgamento, fugir das críticas. Você está vivendo a sua vida ou você está na vida que você está fugindo de algo, fugindo de alguma dor? É muito importante a gente poder se perguntar, porque parece que são situações simples do dia a dia, mas não. Algumas dores, elas têm o peso de nos fazerem mudar a rota para que a gente não sofra novamente. Principalmente essas dores de base, né? Não se sentir aceito, não se sentir amado, né? Receber não quando você vai se colocar na vida, quando você vai mostrar quem você é. A gente chega com toda a energia para apresentar o nosso trabalho, a forma como a gente lida com as situações, e você não é bem vista, você não é recebida. Essas situações têm um peso, mas isso é tão sutil que a gente não se dá conta que isso está marcando a nossa vida, está ferindo a nossa vida, e que a partir dali a gente vai buscar outros caminhos para que a gente não passe por situações parecidas, para que a gente não sinta essa dor. E você pode perguntar, mas Esté, por que isso acontece? Por que é assim? É assim porque a rejeição, ela não é um simples não gosto de você, do jeito que você faz as coisas, não é uma porta fechada, mas ela vai para um lugar de quem somos, né? Ela toca numa parte que tem a ver com a nossa necessidade básica enquanto pessoas, enquanto seres humanos, que é a necessidade de aceitação, a necessidade de pertencimento. Então, quando a pessoa rejeita algo que a gente está oferecendo, que tem a ver conosco, está nos rejeitando. E essa dor, ela é como o nosso cérebro recebe essa dor como se ela fosse uma dor física, uma dor profunda, doída. E a gente, na nossa vida, vai tentar fugir de sentir essa dor, porque é muito ruim a gente se sentir rejeitado, a gente sentir que a gente não é gostado, que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente entrega, quem a gente é, não é aceito. A gente, enquanto seres humanos, não dá conta disso. E aí, a partir dessa dor, né, quando a gente está sendo regido por essa dor, a gente vai caminhar por outros lugares, lugares que a gente não vá ser ferido novamente. E isso é um mecanismo muito natural. Se a gente passa num lugar que tem um ferro ali que nos machuca, que nos fere, a gente vai evitar passar por ali. Se a gente sabe que naquele lugar tem assalto, a gente vai evitar passar por aqueles lugares que tem um alto índice de assalto, porque a gente não quer se machucar, a gente não quer se expor ao risco. É um mecanismo de sobrevivência, de proteção, de autoproteção. Então é natural que a gente fuja dessas vivências que vão nos gerar dor. Só que a questão é que esse sentimento de rejeição, ela não fecha nem essa leitura. Não, eu sinto que eu estou rejeitada e eu estou fugindo disso, né? Eu estou evitando enfrentar, ir para me expor, me colocar em novas empresas porque eu estou fugindo disso. Ela não consegue nem fazer essa leitura. Fica numa coisa pessoal da relação com o pai. Ela não consegue perceber que esse sentimento foi instaurado dentro dela, que ela está vivendo regida de evitar, né, essa dor, essa nova vivência de rejeição. E isso é importante a gente se dar conta, né? Quando eu vi esse filme, eu pensei em falar sobre ele, porque por conta dessa sutileza,
né, da gente não conseguir nem perceber que a gente está se sentindo rejeitado. E a gente está vivendo para fugir desse sentimento de rejeição que dói muito, que dói tanto. E é importante a gente se dar conta disso para que a gente saiba onde a gente está. A gente está porque a gente quer estar ali, são os nossos sonhos atualizados, ou se é porque a gente está fugindo de sentir dores tão profundas, dores que nos machucaram tanto. É importante a gente poder refletir sobre isso, parar para pensar se você sente um desconforto, se você não está bem, se você sente ansiedade, se você está aí no momento de se sentir desconectado com a sua vida. Esse é um ponto que você deve olhar, esse é um ponto que você deve refletir. E eu espero que esse vídeo te ajude a olhar para isso com atenção. É um processo que não é simples, mas eu espero que esse vídeo te ajude a você poder ver se você se perdeu no seu caminho, se você mudou a sua rota e você hoje está se encontrando sem ver sentido na sua vida, sem sentir alegria, sem sentir satisfação no que você está fazendo. Eu acho que esse vídeo ele fala muito disso, dessa desconexão, né? E que esse vídeo possa ser, né, como a mãe da Alex ajudou ela a se reconectar com ela, que esse vídeo te ajude você a acender essa luzinha e começar esse processo de reconexão com você. É porque é nessa reconexão com você é onde está a sua satisfação, o seu resgate da alegria, do prazer de viver. Então que esse vídeo te ajude nisso. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido, eu vou pedir para você curtir, para você compartilhar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque vai nos ajudar para que esse vídeo chegue em mais pessoas, que mais pessoas sejam aí atingidas por esse conteúdo, e porque ajuda o YouTube a saber que esse vídeo está sendo relevante. Então se inscreva, curta e compartilhe com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.